Então, fala, senhores, aí, voltando, vamos lá. É, então, ó, primeiro argumento, vamos começar o festival de argumentos do festival, não, vamos falar de maneira mais útil, essa reunião aí de argumentos terríveis eventualmente lançados por eles. Então, em relação a pagar a dívida dos demais, veja como eles lidam com a dualidade. Né? Primeiro estavam criticando injustamente por dizer que estava se pagando dívida dos demais. Falei, não, estou ajudando os outros a pagarem suas próprias dívidas. E aquela coisa, fisicamente até dá, eu posso pagar a dívida de alguém. Mesmo que daí eu vou lá e depois não cobro da pessoa fisicamente, sim, espiritualmente não. Espiritualmente, eventualmente ela vai, espiritualmente vai de alguma forma, né? Porque no final não é uma negociação. Né? Espiritualmente, não dá, a pessoa eventualmente vai ser repreendida pelo pecado. E se não for repreendida pelo pecado, com certeza em situação de abuso vai. Né? Tanto que se você for pegar pelo Novo Testamento, é exatamente a mesma coisa. Claro, estão tentando retornar a argumentação do Novo Testamento. Sendo que eles mesmos sugeriam outra coisa, na verdade. Aquela coisa, espiritualmente não. Fisicamente é verdade. Espiritualmente eles não podem, vamos dizer, pagar a dívida dos demais, porque as pessoas vão ser repreendidas e vão sofrer pelos próprios pecados, então não tem como. Né? E isso vai acontecer, ou pelo menos a pessoa também vai ser repreendida, de certa forma isso é pagar o próprio pecado também, mas ela vai ser repreendida no sentido de que o objetivo vai ser com que ela se arrependa para que mude o comportamento. A repreensão serve para isso também, para, vamos dizer, humilhar a pessoa para que haja arrependimento. Cada um será punido pelo pecado que cometeu. A lei e mandamentos não servem para esconder os pecados, já que os mandamentos sugerem o não pecar. Então, olha só, não faria sentido. Veja bem, se eu idolatro, para depois usar os mandamentos e aí passar a obedecer à lei, os mandamentos, aí eu passo a não idolatrar. Mas eu não idolatro para esconder o que eu idolatro. Não faz sentido. Não, você tem que usar alguma coisa para esconder. Aí vem um Jim Gaffigan, não, porque eu tenho que usar alguma coisa para esconder. Não tem lógica. Porque como é que eu vou usar alguma coisa para esconder do sol de justiça? Não, se o sol é do sol da justiça, não tem como esconder. E se eventualmente para descobrir alguma coisa que está. Aí que tá, se está escondido e o sol da justiça tem que usar alguma coisa da escuridão para descobrir qual é a verdade, o que está por trás, vamos dizer, olha aí, é isso que eles estão querendo. Eles estão usando a escuridão, algum contraste para descobrir o que está atrás, vamos dizer, do obstáculo, vamos dizer assim. Se isso é verdade, já não é justo. Então o sol não é da justiça, porque então o sol está dependendo de um instrumento injusto para poder descobrir o que é verdade. Está dependendo de um instrumento injusto para poder fazer justiça. O que não tem nenhuma lógica. Aí é idolatria mesmo. Não, mas o sol que. Eu preciso mostrar que o sol é bom para as pessoas, o sol da justiça. Mas ele vai lá e depende da injustiça. Olha a contradição, depende da injustiça para poder depois apresentar o sol como se fosse uma coisa boa. Eu nunca defendi isso. Eu acho isso uma bizarrice total. Se eventualmente tem alguma coisa. Já é contraditório. Se tem alguma coisa que esconde pecado, para Deus não pode ser escondido. Deus sabe o que está por trás de qualquer tipo de rocha, de qualquer tipo de obstáculo. Não adianta. Se sabe. Não tem como não saber. Sabe. Se eventualmente o sol da justiça passa por Deus, que daí eu não sei se é um sol, daí não é um sol de justiça, é um outro sol. Né? Se esse sol faz se passar por Deus, de alguma maneira, ele só consegue conhecer os pecados das pessoas por uma forma, utilizando. Bom, uma outra forma seria a confissão. Se é sol, teria que sempre pegar no flagrante. Se o sol não consegue saber qual é o pecado das pessoas, ele vai ter que usar um contraste. O sol vai usar o contraste para descobrir qual é o pecado da pessoa. Vai usar, sei lá, as trevas para conhecer a pessoa. Aí já não é Deus. Porque Deus não precisa da mentira, não precisa da injustiça, não precisa das trevas para descobrir o que aconteceu ou qual é o comportamento de uma pessoa. Senhores, nós não precisamos nos autoconhecer para nos identificar. No meu caso, não precisava, porque eu já confessava. Ninguém precisou me conhecer verdadeiramente, porque a confissão dos pecados já havia sido feita antes. E, portanto, no meu caso foi pior ainda, porque eu não precisei das trevas do sol da justiça. Que no fundo, se esse é o sol da justiça, já não é de justiça. Porque usa os instrumentos errados e porque não sabe qual é o pecado das pessoas. Verdadeiramente não sabe qual é o pecado das pessoas.
E aí vai precisar de olho, vai precisar de alguma coisa. Não. Aí que tá, você tem que entender, na verdade, quais são os olhos do coração. E aí, nem dos olhos do coração Deus precisa. Nem do olho verdadeiro e nem dos olhos do coração. Então tem essa. Ah, se referir à verdade, assim. No sentido de, vou cumprimentar efusivamente quem eu não conheço, como se isso não fizesse sentido. Entendeu? Então depende. No cumprimento, não. Mas no resto, sim. Se significa falar a verdade, sim. Eu posso falar a verdade e até tratar bem uma pessoa que eu não conheço, falar a verdade para quem eu não conheço e isso eventualmente ajudar. Eu já falei tantas verdades para quem eu não conheço e já deve ter ajudado tantas pessoas. Então, se não, mentir seria uma obrigação. Eu tenho a obrigação de mentir, ou eventualmente de tratar mal, para quem eu não conheço. Então, se não mentir para quem não conheço seria obrigatório em verdade. Ou tratar mal quem eu não conheço seria obrigatório. Ah, porque eu não conheço a pessoa. Se eu não conheço a pessoa, eu sou obrigado a tratá-la mal. Não existe isso. Não, é errado. Eles mudam o critério que eu falei, por exemplo, na análise do filme Master and Commander. Master and Commander. Do respeito para o desconhecimento da pessoa. Eles mudam o critério. Antes eles estavam falando só do respeito. Primeiro, respeito para dar a verdadeira doutrina. Não, não precisa desse primeiro mandamento. A pessoa pode não me respeitar, eu falar a verdade para ela. Ela pode mudar o comportamento. Agora eles estão colocando outro critério. Não, mas eu não conheço a pessoa. Não, então peraí. Se eu não conheço a pessoa, eu posso falar a verdade para ela, posso tratá-la bem e ela pode mudar o comportamento. É, se eventualmente. Então não é esse critério. O desconhecimento não justificaria, em várias circunstâncias, o tratá-la mal ou mentir para a pessoa que eu não conheço. Então não, eles só mudam aqui na verdade o critério, né, do respeito com o desconhecimento. Não, se a pessoa não me respeita, eu posso falar a verdade para ela. Ela pode mudar. Se eu não conheço a pessoa, eu posso falar a verdade para ela e ela pode mudar algum pecado que ela tem, sem problema nenhum. Não, mas eu não conheço a pessoa, não precisa. Né? Ah, para eu me conhecer, não, melhor dizendo, para eu ser identificado, ou mesmo para eu mesmo me identificar, eu não preciso me conhecer. Entendeu? Há outras formas de identificação, ou mesmo que as outras pessoas possam me conhecer, não, melhor dizendo, possam me identificar sem precisar me conhecer. Há formas disso. As pessoas nem precisam conhecer umas às outras. Elas não precisam confiar. Justamente, a premissa é justamente a não confiança, a não confiabilidade. Eu não disse que se não pode mentir contra o não próximo. Nunca disse isso, porque os mandamentos dizem o contrário. Eu não disse que se não pode mentir contra o não próximo. Eu disse que falar a verdade a ele é opcional e pode sim fazer sentido. Muitas vezes irreal. Eu não disse que é proibido mentir contra o não próximo. Eu disse que falar a verdade a ele é opcional, é uma opção válida. E, na minha opinião, é algo até melhor por essas vezes também. Sobre templo. Se precisam pegar dinheiro dos outros, de quem eventualmente machucou o templo, para consertar as próprias malversações, maldades e defeitos de estrutura, né, colocados no templo, e que também são notados pelos outros, mais um motivo que as pessoas vão olhar de fora e pensar se tratar de doutrina insuficiente. Né? Porque no final, de certa forma, sim, é extorsão. Né? Então, eventualmente, se falar isso, nós vamos machucar você depois. Tipo, é ameaça. É ameaça. Nós precisamos conhecer você, nós vamos machucar você. Se não é extorsão, é ameaça. Mas se estão pegando o dinheiro dos outros nesse sentido, e outra, não é bem assim. Como eu falei quando eu fiz a análise do templo. Se Deus tirou proteção espiritual, é porque o templo estava vulnerado. Então não foi feito por Deus, porque Deus faz uma coisa perfeita que não tem como ser machucado. Uma vez que Deus tire, ou que Deus nem tenha colocado proteção espiritual, está totalmente vulnerável. Então mostrar a verdade não é pecado. Porque daí, então, o que eles estão falando é verdade, eu sou obrigado a mentir para manter o tempo para que a pessoa mantenha a fé dela. Por que eu não posso falar a verdade sendo que é um direito que eu tenho? Vocês têm o direito de mentir, eu tenho direito a falar a verdade. Eu tenho direito a falar a verdade. Então, na verdade, vocês deveriam agradecer por eu constatar os defeitos, pois o tempo já é o próprio defeito em si, na verdade. Só que aquele momento ministerial, por exemplo, eu não estava claramente lutando contra o tempo porque eu usava dele, eu estava nele. Eu lutei contra a dependência dele. Outra, eu nunca precisei de tempo ao meu redor em relação à exposição da minha pessoa. Os mesmos argumentos se valem para a minha pessoa. Eu nunca fiz um templo em relação ao meu redor. Eu poderia tranquilamente receber repreensões verdadeiras. O que eu não aguento é mentira, a verdade eu aguento.
ao meu redor em relação à exposição de pecados verdadeiros, que eventualmente eu tenha cometido. Eu nunca fui consertado, eu me consertei sozinho. Né? Não me consertaram, eu nem precisava de conserto. Até de acordo com o que creio. Se não me engano, tem uma passagem, posso estar errado agora, é Ezequiel que diz isso, que no final, não tenho tanta coisa contra você. Justamente, as outras pessoas tinham algo contra mim. Deus e outras entidades não tinham nada contra mim. E mesmo que fosse, quer dizer, eu acho que não. E mesmo que fosse, é, teria como o cara descaracterizar esse raciocínio, mas enfim. Vamos continuar. E mesmo que fosse, hipoteticamente, eu que precisasse de conceito espiritual, precisaram de dinheiro para isso? Eu não poderia justamente me consertar sozinho? Para quê? Eu não pedi para ninguém me consertar espiritualmente. Eu não pedi. Se precisaram de algum dinheiro meu para isso, de alguma forma, eu não paguei. Tiraram o dinheiro de mim. Né? Estou querendo, eu não estava devendo para ninguém. Então, se estão devendo para mim agora. Se tiraram dinheiro de mim, pague. Devolva esse dinheiro, porque esse dinheiro não pertence a vocês. Eu não pedi conserto espiritual de ninguém. De ninguém. Eu fiz tudo sozinho. E os argumentos que vocês levantaram eram falsos. Não ajudaram no conserto espiritual. Só atrapalharam. Na grande maioria delas. Se vocês precisam de dinheiro ou receberiam, seria uma quantidade muito menor. Se esse é o argumento. Não precisei de conserto de vocês, não. E de qualquer forma, não. Porque teria que ser dado de graça. Né? Teria que ser dado de graça. Na minha concepção em relação ao Novo Testamento, teria que ser dado de graça. Deus faz de graça. Eu não pagaria vocês por não precisar de vocês para isso. Eu nunca precisei de conceito espiritual em relação a isso. Eu vi que foi pai, padrasto espiritual que eventualmente me ensinou a lutar pelo que é meu. Não. No sentido das minhas próprias motivações. Não, não foi. Não foi. Não assumam mérito pelo que não fizeram, seus inconsequentes. Bom, então por enquanto só isso aí. Depois eu continuo o vídeo, só deixa eu ver quanto tem mais um pouquinho. Por enquanto eu vou parar aqui. Valeu. Deus é bom.